Vamos falar um pouquinho agora, a gente sabe que o Jornal do Continente sempre abre espaço também para a gente falar de comportamento e de saúde, né? Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial de Combate ao AVC, acidente vascular cerebral. E o importante de a gente até falar mais sobre esse assunto é que a cada 5 minutos um paciente morre por AVC aqui no país. Isso segundo dados da Rede Brasil AVC. Essa já é a segunda causa, por exemplo, de morte também em todo o mundo. Mas será que dá para a gente identificar, né, algum sintoma que, por exemplo, que anuncia que eu posso ter um AVC, por exemplo? A gente vai conversar então com o neurologista Gabriel Martins Rodrigues, já está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Obrigado, hein, por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Tirar essas dúvidas para a gente também, né? Porque quando a gente fala em AVC, é o popular chamado derrame, né? Derrame cerebral. O que vem assim? O que acontece no cérebro para dar um derrame? Então, o AVC, na verdade, é uma disfunção neurológica, um evento com uma disfunção neurológica por conta de um problema nos vasos do nosso cérebro. Uhum. Ele é classicamente dividido em dois tipos. O tipo isquêmico, que é quando há uma obstrução de um vaso, então um vaso de dentro da cabeça é obstruído por um coágulo ou um trombo, e aí falta sangue numa região do cérebro. Isso corresponde a mais ou menos 80 a 85% dos AVCs. Uhum. E temos o hemorrágico, que é quando, por algum problema nos vasos também, extravasa sangue para dentro do tecido cerebral e também gera problema. Entendi. E agora, tem como a gente prever, por exemplo, antecipar sintomas para identificar que, olha, posso ter um AVC? Então, na verdade, toda a campanha do AVC é voltada além do tratamento e da chegada rápida ao hospital, mas também na prevenção. Uhum. Eu não posso prever que alguém vai ter um AVC, mas existem fatores de risco que são os mais importantes assim, em detectar as pessoas que estão sob o maior risco de ter um AVC. Certo. A gente até está falando agora nos 10 passos que a gente usa para reduzir o AVC, porque se diz que até 90% dos AVCs são preveníveis se essa série de 10 passos forem tomados no decorrer da vida da pessoa. Uhum. Dentre esses 10 passos, então, estão o bom controle da pressão arterial, principalmente pessoas que têm o diagnóstico de pressão alta, controle do diabetes, controle do colesterol, seja com mudança de hábitos, mudança de estilo de vida ou com medicação, se necessário, controle do peso, controle da alimentação, redução de tabagismo, ou seja, o uso de cigarro, né? Que o cigarro é um fator de risco muito importante na ocorrência de AVC, inclusive o hemorrágico, que predispõe a aneurismas, né? A diminuição do consumo de álcool. Também. Sim. O controle de arritmias cardíacas, que também, principalmente a fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca que predispõe, aumenta em 5 vezes a chance de uma pessoa ter AVC, mais ou menos, né? Dependendo do grau. Mas na hora, por exemplo, que uma pessoa está se sentindo mal, quando ela se sente mal, quais são esses sinais, né? Quais são os sintomas que ela tem na hora que está tendo um AVC, então, por exemplo? Um AVC pode se manifestar de diversas formas, mas a forma que a gente geralmente demonstra e informa o público são os sintomas mais comuns. Certo. Mas tudo depende da localização do cérebro onde foi a lesão, certo? Sim. Mas geralmente, o que a gente procura identificar? Um evento neurológico súbito, ou seja, um problema súbito que aparece subitamente no paciente, que pode corresponder a paralisia na face, a pessoa fica com dificuldade de sorrir, a boca fica torta. Ou, por exemplo, uma paralisia e formigamento na metade do corpo, ou em um membro só, num braço, numa perna, que deixa com dificuldade de segurar objetos, dificuldade para caminhar. Uma perda visual aguda, em que, de repente, uma parte do campo visual some, a pessoa tem uma cegueira súbita de um dos olhos. Outros sintomas que não são tão comuns, mas também ocorrem. Uma dor de cabeça muito forte, uma dor de cabeça diferente de qualquer outra que já foi tida na vida, diferente de uma dor de enxaqueca, por exemplo, que também pode vir acompanhada de algum dos outros sinais que eu já mencionei. Certo. Tontura persistente, que também surgiu de forma aguda e não melhora com nada. Coma, sonolência, todos esses sintomas de forma aguda podem corresponder a um AVC. Então, se eles ocorrem, é necessário que se procure um médico. Sim, e às vezes se a pessoa ligar, por exemplo, um SAMU, tem que ir direto para o hospital, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente preconiza quando se identifica um potencial AVC é que se ligue imediatamente para o serviço de emergência. É o passo mais importante. Certo. Porque com isso a gente vai permitir que o paciente não perca tempo. Que o serviço de emergência seja ativado e na hora de chegar eles veem se realmente corresponde ou não a um AVC, mas a população tendo conhecimento do que pode ser um AVC, isso já vai ajudar muito, uma vez que tempo é cérebro, certo?
a cada minuto que se passa com matéria obstruída, morrem cerca de 2 milhões de neurônios. Então, a gente tem que salvar o mais rápido possível. Quanto tempo, mais ou menos, ou seria o tempo limite, né, para salvar uma pessoa de um AVC, para ela não ter sequelas? Então, isso é um assunto de muito debate no meio científico, ainda mais o que está, por enquanto, delimitado nas nossas diretrizes, é que até 4 horas e meia 4 horas e meia. do início do AVC, Dos sintomas ali, né? Isso, a gente pode fazer uma medicação que se chama alteplase, ou trombolítico, que dilui o coágulo, tenta diluir o coágulo que está obstruindo a artéria na cabeça, Certo. na tentativa de recanalizar e restaurar o fluxo sanguíneo. Entendi. Mas existem novos tratamentos que estão surgindo, o cateterismo cerebral, né, que através de alguns dispositivos, ele vai através da virilha do paciente até o cérebro, até o vaso, para tentar tirar o coágulo. Só que esse tratamento ainda não está disponível pelo SUS de forma ampla. Alguns grandes centros fazem, mas ainda não está preconizado pelo Ministério. Agora, a Neurologia Vascular Brasileira apresentou um trabalho no Congresso Europeu, que é o Resilient, que é o trabalho brasileiro, que mostrou a eficácia desse tratamento do cateterismo cerebral com os dispositivos para tirar os coágulos. E ele foi eficaz na população brasileira, que é de terceiro mundo, que é uma que diziam que talvez não fosse funcionar, mas a gente, na primeira análise, mostrou que funcionou. Então, em breve, esperamos que ela entre no SUS também. Que o governo se sensibilize para isso, né? Sim, para realmente começar a oferecer. Agora, a gente podia falar também de alimentação. A alimentação é importante para evitar o AVC? Muito importante. Dentro daqueles 10 passos que eu estava citando para ti, a alimentação saudável é definitivamente um dos passos, principalmente porque ela está interligada com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com colesterol. Então, a alimentação converge muito desses fatores de risco. Então, uma alimentação saudável, balanceada, orientada por um profissional adequado, um profissional que entenda o que está fazendo e orientando dietas, é sempre importante. E sempre ficar de olho nesses sintomas que você falou também, né? Até eu estava lendo outro dia que você pode até perguntar para a pessoa, né? Sorria, né? Para você, para a gente ver se realmente o sorriso está indo para o lado ou não, tal. Se a pessoa está tendo aqueles sintomas todos, né? Isso, um outro sintoma que eu até esqueci de mencionar é a dificuldade para falar, a fala enrolada, enrolada. Ou a dificuldade de compreender o que está sendo dito. Esse é outro dos sintomas bastante importantes que deve ser identificado, né, num paciente com AVC agudo. A gente tem até a sigla SAMU para as pessoas lembrarem. Sorria, então, se o sorriso estiver torto, abrace, se o braço estiver caído. Cante uma música se estiver com dificuldade para falar. Se qualquer uma dessas letras estiver presente, chame o SAMU, que o tempo é essencial. Maravilha. Tá aí, então, o recado então, do Dr. Gabriel. Obrigado pela participação e por ter esclarecido para a gente aqui essas dúvidas sobre o AVC. Obrigado Agradeço mesmo, o convite. Imagina, a gente que agradece.